Em Isaías capítulo 59, diz a palavra do Senhor assim: será que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar? Será que a mão do Senhor está encolhida para que não possa resgatar? Ou seus ouvidos agravados para que não possa ouvir? Mas os vossos pecados, diz o Senhor, têm feito separação entre vós e o vosso Deus. A gente utiliza muito essa palavra e a gente se agarrou muito a esse texto, né? Em relação ao pecado fazer separação entre Deus e o ser humano. Isso de fato é verdade. Mas, se nós analisarmos bem, isso aqui é o Antigo Testamento, a gente percebia que a relação de Deus com a humanidade era uma relação bem complicada. Porque quando o povo pecava, as consequências daquele pecado, eles apareciam rapidamente. Eles apareciam rapidamente. Então, em Cristo, a gente sabe que quando o povo pecava, para o pecado ser perdoado, eles tinham que fazer o sacrifício de animais. Havia um sacrifício de animais para que os pecados fossem perdoados. Então, essa questão de quantos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, a gente pode entender isso, que isso ficou aqui no Antigo Testamento. Então, nós entendemos que Cristo, uma vez vindo, e ele sendo colocado como sacrifício vivo a favor da humanidade, sabemos que Jesus ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi sacrificado de uma vez por todas, diz lá no livro de Hebreus. Então, quem lá lê o livro de Hebreus todo, você vai entender que Jesus ele é o sacrifício vivo. Não havia mais necessidade de ter sacrifício de animais e coisa desse tipo para que o povo fosse perdoado. Então, uma vez que Cristo morre, ressuscita, derrama o seu sangue em favor da humanidade, aquele sangue derramado, ele é a expiação dos pecados. Seu corpo é dado como sacrifício. Então, em Cristo, quando nós estamos em Jesus, na nova aliança, que chama de Novo Testamento, mas é a nova aliança, na verdade, é isso que significa. Nós estamos debaixo dessa proteção de Deus. Que proteção, irmão? A proteção de estarmos na garantia de termos os nossos pecados perdoados. Porque no Antigo Testamento, o povo pecava, Deus, ele não tinha como nós ver uma aproximação com a humanidade, né? Através de oração ou louvores, não tinha isso. Era feito um sacrifício de animais, e esse sacrifício, ele possibilitava o perdão dos pecados. Aí Cristo vem, morre a favor da humanidade, derrama seu sangue, entrega a sua vida, né? Então, através desse sacrifício, o ser humano, ele é novamente resgatado, a aliança dele com Deus. Então, essa separação que existia aqui no livro de Isaías 59, nós entendemos que já passou a não ser mais assim, né? Então, se nós pecarmos dentro da nova aliança, nós não podemos entender que haverá uma separação entre nós e Deus. Não, irmão, não. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que o que nos separará do amor de Deus? Olha aí, o que nos separará do amor de Deus? O que nos separará de Deus? Será a fome? Será nudez? Será espada? Será demônio? Será anjo? Será alturas, profundidade? Será o futuro? Será o porvir? Será a profundeza? Será a vida? Será a morte? Só pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que a apóstolo Paulo diz em Romanos. Então, mesmo que nós pecarmos, o que ocorre quando nós pecarmos? A Bíblia fala que há um justo juiz e há um advogado fiel para Jesus Cristo. O próprio João fala, filhinhos, não pequei, mas se vós pecarem, há um advogado fiel, Jesus Cristo justo, para nos perdoar. Então, quando o ser humano peca, ele que está em Cristo, né, por estarmos em Cristo, nós não somos desconectados de Deus. Não. Não há uma separação entre nós e Deus. Eu estou falando que está na Bíblia, né? E Paulo fala que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então,
Isaías 59, fazia parte da antiga aliança, né? Do Velho Testamento. Realmente, o povo pecava, naturalmente, o povo já andava desligado de Deus. Aí, quando era feito de sacrifício, né, de animais, imolado de animais, aí havia um perdão do pecado, aí havia a possibilidade de uma restauração, de um convívio novamente com Deus. Mas em Cristo, se nós pecarmos, não há uma separação entre nós e Deus, porque Paulo fala, nada nos separa do amor de Deus. Logicamente que se Deus está amando, logicamente sabemos que estamos, né, conectados com Ele. Então ninguém que se conecta a ninguém que não tiver amor. Então, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa separação que muitos pregadores usam hoje, que eu observo, eu não vejo coerência na Bíblia. Ah, irmão, porque vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Disse Isaías naquela época, antes da nova aliança. Mas Paulo fala que nada nos separará de Deus, nada nos separará do amor de Deus, seja lá o que for, né? Seja lá o futuro, porvir, perigo, espada, nudez, fome, forte, fraqueza, fortaleza, seja lá o que for. Então, o amor de Deus, ele é tão grande, o sacrifício que Jesus fez, ele é tão grande por nós, que mesmo se nós pecarmos, nós não estamos separados de Deus, conforme foi dito nesse texto naquela época. Isso aqui era o Antigo Testamento. O povo pecava, realmente, eles estavam, naturalmente, eles já estavam desligados de Deus. Para que o povo tivesse perdão dos seus pecados, era necessário que houvesse sacrifício de animais. A gente vê lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo, né? Até o livro de Malaquias, havia essa prática. Até o livro de Malaquias não. Para quem não sabe, gente, vou falar uma coisa para vocês. Para quem não sabe, o Novo Testamento. Vamos dizer, eu estou com a Bíblia dividida aqui. Essa aqui é o Antigo Testamento, esse aqui é o Novo Testamento. Porque Novo Testamento de Mateus para frente, Antigo Testamento de Malaquias para trás. Não, isto está errado. Mateus não é Novo Testamento, Marcos não é Novo Testamento, Lucas e João não são Novo Testamento. São os evangelhos que relatam como é que eu posso dizer? Que relatam a vida de Jesus, a trajetória, bem dizer melhor assim, a palavra certa é essa, a trajetória de Cristo Jesus, nosso Salvador, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, ressurreição e ascensão. É isso que Mateus, Marcos, Lucas e João relatam. Então, não podemos dizer que aquilo é um Novo Testamento. Porque, na verdade, nós só podemos basear uma doutrina, né, cristã, como entendendo como parte de uma nova aliança, a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Mais precisamente, do capítulo 2 para frente, que é que nós vemos o evento do Pentecostes, e aquele evento marca o início da nova aliança, né? Mas sendo que ainda havia umas controvérsias de doutrinas, sempre havia uma confusão ainda daquela mistura da antiga doutrina com a nova. Você vê em Atos capítulo 15, né, que foi feito um debate, uma discussão ali, sobre o que permaneceria da antiga lei, da antiga aliança, e o que seria permanecido na nova aliança, da antiga lei. E lá, de todas aquelas ordenanças que ficaram no livro de Levítico, de Êxodo, eles chegaram à conclusão, oraram a Deus, e o Espírito Santo também fez eles compreenderem isso, que o que permaneceu foi, se eu não me enganar aqui, a memória está lá, em Atos capítulo 15. Aí diz assim, a abstinência do sangue, de não comer sangue, nem comer carne sufocada, se abster da prostituição, tá? E idolatria. Ou seja, eram 4 requisitos principais que passaram a ficar da nova aliança. Você vê que o Novo Testamento ele começa do livro de Atos para frente, lá do capítulo 2 para frente, do capítulo, bem dizer, 4, 5 para frente, que foi quando eles começaram a estabelecer as regras pertinentes da nova aliança, o que ficaria da antiga aliança e o que não ficaria da antiga aliança. Então, da antiga aliança, a gente vê que eles não falaram, de muitas coisas eles não falaram, né? Então, o que ficou da nova aliança, o que eles determinaram aí,
que a gente não vai questionar o que ficou, o que deixou de ficar, porque o próprio texto fala por si. O texto fala por si. Eu não vou dizer aqui, saiu isso outro, saiu não sei o quê, saiu não sei o quê, saiu não sei o quê mais lá, os animais, não sei o quê, a obrigação disso, daquilo. Não. O que ficou obrigatório, porque isso aqui são coisas obrigatórias. Não beber sangue, não comer sangue, nem comer carne sufocada, a prostituição, a abstinência da imoralidade sexual, né? E ali os ídolos. São 4 requisitos ali, se não me falha a memória, que seriam de extrema importância, que permaneceriam da antiga aliança e faria parte da nova aliança. O que ficou lá, ou seja, estou falando das leis, ordenanças, decretos, mandamentos, né? Com exceção dos 10 mandamentos, que ele é válido para todas as épocas, em todos os momentos. Ele é a base da vida com Deus, são os 10 mandamentos, tá? Então, vamos tirar isso, que isso daí a gente não vai questionar. Vamos colocar as leis, os decretos, as ordenanças, os estatutos, essas coisas. Ficou só essas 4 coisas. Então, a gente tem que entender que o Novo Testamento, ele inicia, gente, no livro de Atos. O Novo Testamento, Mateus, Marcos... Não! Porque quando Jesus ele trata de assuntos com as pessoas aqui no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, pode prestar atenção que muitas das vezes quando Jesus operou curas e milagres, ele falava para as pessoas, olha, vai ao templo, faz o sacrifício conforme Moisés te ordenou e apresenta-te ao sacerdote. Jesus estava exercendo a lei mosaica, porque ainda não havia sido instituída a nova aliança, porque Jesus ainda não tinha sido morrido, não tinha ressuscitado, não tinha ido ao céu, o Pentecostes ainda não tinha descido, o Espírito Santo ainda não tinha habitando, não vinha habitando no povo, então ainda não tinha sido, então eles ainda estavam debaixo daquela antiga aliança, o véu do templo ainda não tinha sido rasgado, ainda era necessário, ainda assim, para ter perdão de pecados, sacrificar animais. Então, muitas das vezes, quando Jesus ele operava um milagre a alguém, ele não dizia, olha, tá tudo bem, eu estou aqui, tá tudo certo. Não, vai, pega lá o teu sacrifício, apresenta lá o sacerdote, conforme determinou a lei de Moisés. É exatamente isso que Jesus fala. É isso que está falando aqui na Bíblia. Então, quando Jesus tratou assuntos e ele disse fazer isso, isso e isso, a gente não pode entender que aquilo também está falando com... Porque Jesus estava falando com o povo judeu. E muitas das vezes, quando ele chamava a atenção, como é Mateus capítulo 23, Jesus estava se referindo aos judeus, no caso, os fariseus, os saduceus, né? Os líderes da lei. Então, ele estava se referindo a essas pessoas. Quando a gente lê lá, você pode ler lá Mateus capítulo 23, que Jesus ele repreende a hipocrisia dos fariseus, ele relata uma série de questões ali. Mas Jesus, gente, ele está falando com um fariseu, ele não está falando comigo nem com você. Se você vê algum tipo de... que Jesus está motivando algo lá para eles fazer, é para eles, não é para mim, não é para você. Fazer isso e não omitir aquilo. Quando Jesus ele está falando com eles dentro daquela ordenança antiga, dentro daquela dispensação daquela época. Tá? Então, quando Jesus falou do dízimo, né, falou de sacrifício, ele estava se referindo ao que estava dentro da lei mosaica, que era pertinente ao povo de Israel. Jesus ainda não tinha instituído a sua nova aliança, a nova congregação. E já lá no livro de Atos, que no Mateus, Marcos, Lucas e João, eles repetem a mesma coisa, só que com alguns detalhes diferentes, mas eles contam a mesma coisa. Aí no final, Jesus ele morre, ressuscita, dá a ordenança a seus discípulos. Em Atos capítulo 2, né, o Espírito Santo desce, acontece o Pentecostes, né, dali em diante inicia-se a nova aliança, ou seja, a nova congregação de Deus ali. Aí ali veio, ali já é feito o quê? Já, a igreja já não é mais baseada em ordenanças, obrigatoriedades excessivas, não, como era na antiga aliança. Eles eram obrigados a tudo, tudo era por lei. Tudo era por lei. Então, o que é por lei é obrigatório. Entenda isso. A lei do Cristo é a lei do amor. Como diz lá Paulo em Gálatas 5,14, se não me falha a memória. Paulo fala assim, aquele que ama o próximo cumpriu toda a lei, porque a lei toda se baseia no amor. Então, quem ama não mata, quem ama não vai trair, quem ama não fazer maldade com ninguém, quem ama fazer o bem, quem ama vai fazer o que é certo e justo, porque já está na natureza de quem ama. Porque quem ama
nele habita a semente divina, porque o amor é de Deus, o amor é Deus e Deus é amor. Então tem ligação. Então onde há o amor, há Deus. E onde há Deus, há o amor. Então, quem pratica o amor, pratica a justiça, pratica aquilo que é certo. Então, essas ordenanças, elas ficaram assim. Na nova aliança, a lei que é obrigatória é do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas agora é assim, né? Cada um contribua conforme decidiu no seu coração, não nem por força, nem por violência, nem por tristeza, porque Deus ama quem faz com alegria. Olha só como começou a mudar. Mas na antiga aliança era obrigatório. Tinha que fazer, porque era lei. O que é lei tem que ser cumprida. É a mesma coisa, por exemplo, você tem a sua luz para pagar, a sua energia para pagar. É lei. E se você não pagar, você pode ter criança em casa pequena, idoso doente. A companhia elétrica, a concessionária, vai cortar a sua luz. E eles não querem saber se você tem criança pequena, tem idoso em casa. Deixou de pagar, vai ser cortada. Por quê? Porque quando você assina o documento, você tem uma lei. Lá está decretando como tem que ser isso. E diz lá, se não houver pagamento em determinado prazo, vai ser cortado o fornecimento. Você já tem esse conhecimento porque a lei funciona dessa forma. E eles estão respaldados pela justiça. Tanto com relação à sua água, o seu aluguel. Se você não pagar seu aluguel, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o dono tem direito de te mandar embora. É lei. Você não vai ser apossado aquilo que não é seu. Por quê? Porque você fez um documento, fez um contrato, e aí você tem que entender. O que é lei é obrigatório. Era que nem a ordenança de Moisés. Tudo era lei. Tudo era lei. E o que era lei precisava ser cumprido para que pudesse haver o retorno. No descumprimento dela havia punição. É igual a história da guarda do sábado. A guarda do sábado era lei. Ela entrava na lei. Então, quem não guardava o sábado quebrava a lei e era punido. Era apedrejado, era expulso do meio do povo. Tinha essas punições. Por quê? Porque era lei. Então, quando Cristo vem, aquilo que era punição foi lançado sobre Jesus, a maldição da lei, né? A maldição sobre a questão de quebrar o sábado, a pessoa adulterar e ser apedrejado. Essas maldições que provinham a morte, elas foram lançadas sobre Cristo. A maldição da lei ficou sobre Jesus. Ou seja, se hoje você quebra as leis de Deus, você não recebe punição. Como está escrito na Bíblia, apedrejado, ser queimado, ser um bocado de coisa. Não existe mais isso. Por quê? Porque Cristo se colocou no seu lugar e no meu lugar para sofrer essa consequência. Cristo se fez maldição em nosso lugar. É por isso que diz esse texto. Então, é por isso que nós não temos obrigação hoje de estar guardando o sábado. Por quê? Porque Deus, ele lançou sobre Cristo as maldições que essas ordenanças vinham junto com elas sobre aquele que não os cumpria. Então, se você não guarda sábado, você não é punido, porque a punição para quem quebrava o mandamento, e esse mandamento foi dado ao povo judeu, foi dado a eles lá no povo de Israel. Que a Bíblia foi feita para a nação deles há milhões de anos atrás, naquela época, para eles. Então, aquilo foi um arranjo que Deus deu para a vida entre eles ali. Quando Cristo vem, Deus se manifesta em Jesus, ele refaz uma aliança de habitar dentro de nós. Então, tudo aquilo que nos aproximava de Deus passa a habitar em Cristo e em nós. O sábado passa, Jesus vira esse sábado. Jesus é o nosso sábado, Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o pão, Jesus é a vida, Jesus é a água, Jesus é o rio da vida. Então Jesus, tudo aquilo que era benefício que Deus criou como artifício para aproximar o homem, ser humano de Deus, ele lança todo esse potencial em Cristo, e em Cristo nós somos aproximados de Deus. Então Jesus é tudo isso. Jesus é o pão da vida, é o alimento, é a água, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a água. Jesus, ele é o sábado, ele é o dia que tu está orando, está jejuando, está consagrando. Todo dia é sábado para ti. Se tu está em Cristo, todo dia é sábado para ti. Por quê? Todo dia tu está ligado com Deus. Todo dia tu está vivendo a santidade, buscando, te arrependendo, largando aquilo que é errado. Não é só aquele dia, vou guardar esse dia aqui. Meu Deus, desliga a televisão, desliga som, desliga tudo. Hoje é sábado, vamos ficar aqui, é um dia santo. Aí pronto, acaba o sábado, liga a televisão, liga o som, bora jogar uma bola, bora pra praia, não sei o quê, porque agora não é sábado, acabou o sábado. Para com isso, irmão, isso é hipócrita. Isso é hipocrisia. Deus não se agrada dessas coisas. E como tem gente aí vivendo isso daí, isso aí é farisaísmo, Deus não está nisso. Jesus disse, esse povo me honra de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Que valor tem isso para Deus?
É como diz um hino que diz aí, todo dia é dia de adorar o Senhor. Não tem esse negócio de guardar só um dia para adorar a Deus. Sabe? É uma ignorância tão grande, é uma falta de noção, uma meninice que as pessoas criam dentro das coisas de Deus e ficam trazendo coisas milenares e milenares que Deus criou naquela época como uma maneira de fazer aquele povo rebelde se aproximar dele. Que a nação de Israel, quando estava lá no Egito, lá na época de Moisés, aquele povo estava rebelde, estava 440 anos ali, vivendo naquela vida de pecado e idolatria lá dentro do Egito. Quando ele sai de lá para o deserto, eles não tinham conhecimento de nada de comunhão com Deus. Aí Deus vem, estabelece esse dia para eles que eles pudessem pelo menos ter um dia para lembrar que existia Deus. Mas mesmo assim eles ainda quebravam. Em Cristo não precisamos mais disso. Quando eu levanto de manhã, eu dobro meu joelho e falo com Deus. Minha esposa está aqui, ela sabe. Dobro meu joelho e falo, Senhor, obrigado por tudo, pelo Deus maravilhoso que Tu é. Sabe o que é isso? É aquilo que Deus colocou dentro de você, que é de Jesus. O sábado, a água da vida, o pão está te alimentando. Aquela comunhão não é só naquele dia, toda hora, todo momento. Cristo vive em nós. Jesus vive em nós. Ele é toda a providência de Deus em nossa vida. Você vive isso na sua vida? Você quer viver isso na sua vida? Aceite Jesus como teu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Receba o Espírito Santo na sua vida. E você vai viver sábado, domingo, segunda, terça, todo o dia da semana. Não só um dia adorando a Deus, mas vivendo em adoração a Deus. Numa vida longe de pecado, longe de sujeira, longe da injustiça. Isso é a verdadeira adoração. Adorar a Deus em espírito, em verdade, é o quê? É fazer da nossa vida um momento de glorificação para Deus, para todos verem e saber, ali é um servo de Deus. Isso é adoração, é quando você se coloca numa condição de santificação, de vida pura. Não estou falando de falsidade e hipocrisia. Estou falando de fazer o que é correto, fazer o que é justo e certo, pois isso agrada a Deus. Hipocrisia e falsidade, fora daqui. Não precisamos disso, Deus não quer isso. Deus quer pessoas verdadeiras, que sejam filhos verdadeiros, pessoas do bem, do que é justo e certo, pois é isso que valoriza, por isso que é valorizado para Deus. Então, filho, hoje, os nossos pecados, eles não vão nos separar mais de Deus, porque Jesus se fez maldição em nosso lugar. Você pecou, há um advogado fiel, Jesus Cristo justo. Você pedir perdão, ele te perdoa e Deus está ligado em você através de Jesus. Por quê? Porque Paulo fala, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique firme no amor de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, abençoe a sua vida. Não saia deste canal, dê o seu like, compartilhe, porque ainda haverá muito mais para todos nós. Permaneça firme em Jesus. Por quê? Porque debaixo das asas do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, Deus te guarda na tua fortaleza, na tua fraqueza, porque Ele é fiel na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém.